Seja bem-vindo a mais uma aula. Como prometido, agora nós vamos aprofundar alguns tópicos sobre as indicações da drenagem linfática manual. Então, o primeiro tópico se trata de tratamento pré- e pós-operatório de intervenção cirúrgica. Como você já deve ter visto, muitos pacientes, após a cirurgia, ficam com edema. Isso é natural, é um processo inflamatório do nosso corpo e a partir dele vai começar o processo de regeneração, de cicatrização. Então sim, a drenagem linfática ela vai auxiliar o paciente, que acabou de passar por uma cirurgia. E aqui nesse tópico eu sempre recomendo nos cursos que você, por exemplo, procure se associar a grupos de pacientes que ou já fizeram ou vão fazer cirurgia bariátrica. Por que isso? Porque muitos desses pacientes já saem do consultório, já saem do hospital, na verdade, com 30, 40 sessões de drenagem linfática prescrita, E aí, por que se associar a esses grupos? Porque esses grupos, tanto de pessoas que já fizeram a bariátrica, já estão bem, já faz muito tempo, eles costumam dar um apoio, eles costumam ser uma rede de suporte para quem vai fazer a cirurgia. Então, ex-pacientes, não ex-bariátricos, mas pessoas que já passaram pela bariátrica, têm esses contatos com quem vai fazer. E eu vi este exemplo dentro da minha própria família. Meu pai fez bariátrica, eu estava lá acompanhando no hospital, e é interessante que vinham as pessoas que já tinham passado por aquele momento para dar um apoio. Olha, nesse início é assim, você vai sentir esse desconforto, mas logo passa, a segunda fase é melhor, e etc. E no dia que meu pai recebeu alta, assim que ele deitou na cama, eu já fiz com ele a primeira sessão de drenagem linfática, E aí, como eu falei, foram precisas aí de 30, 40 sessões. Então, se associa a esse grupo de pacientes, que vai ser bem interessante para você, você vai conseguir um retorno rápido. Mas eu falei do pós, Falando aqui do tratamento pré, é muito comum esses pacientes que têm indicação da cirurgia bariátrica, quando vai ao médico, o médico fala assim, olha, você precisa perder 10% do seu peso para diminuir aqui as chances de qualquer ocorrência, de qualquer alteração na cirurgia. Na verdade, isso é para diminuir o risco cirúrgico. Então, preste atenção, o médico falou, você precisa perder 10% do seu peso e não precisa perder 10% de gordura. Então, se nós conseguimos eliminar linfa, e essa linfa, vamos pensar na linfa como sendo um líquido, uma vez eliminada, vai contribuir também para a perda do peso geral do paciente. Não estou falando perda de gordura, mas sim perda do peso, porque o paciente vai perder líquidos, tá certo? Passando para o próximo slide, o pós-traumatismos faz parte, As intervenções cirúrgicas podem ser consideradas também pós-traumatismos, porque a pele ali, na verdade, foi um acesso para estruturas mais internas ou para órgãos internos, mas também podemos considerar pós-traumatismos como situações onde o paciente ele passou ali por entorse de tornozelo, entorse de joelho, entorse de qualquer articulação que gerou um processo inflamatório, Edemas, de forma geral, também vai ser a principal indicação, uma vez que a DLM trata edemas e linfedemas. Pacientes com insuficiência venosa, que têm dificuldade no retorno desta circulação, a drenagem linfática também vai auxiliar a circulação sanguínea, não apenas a circulação linfática. Temos aqui outro tópico como fibroedema gelóide. O que é isso, Fábio? Nada mais é do que a celulite. Então, a drenagem linfática manual melhora a circulação sanguínea, transporte da linfa e, por consequência, vai melhorar o aspecto da pele, porque conseguiu oxigenar melhor todos aqueles tecidos que apresentavam a celulite. Agora eles melhor oxigenados, melhor nutridos, com as macromoléculas drenadas, vai realmente apresentar uma textura mais bonita, contornos mais regulares e, por fim, acaba que também vai se tornar uma indicação para quem quer melhorar a aparência ali do bumbum, da coxa, porque tem celulite e quer diminuir esses aspectos de furinhos que chamamos ali de aspecto de casca de laranja. No próximo tópico nós vamos falar aqui sobre as queimaduras, Pacientes que sofreram queimaduras, pacientes que precisaram passar por enxertos, tiveram seus sistemas linfáticos
no local danificados. Então o sistema linfático é um sistema que está mais superficial, está ali mais próximo da pele, e quando existe uma retração por causa de uma queimadura, esse sistema linfático que está logo abaixo, ele foi danificado, as passagens foram obstruídas. Então, em muitos casos, nós precisaremos verificar estradas, canais alternativos para que essa linfa seja drenada, seja guiada para outro gânglio linfático, porque aquele caminho natural foi obstruído por causa de uma retração de queimadura ou por causa de um enxerto feito na cirurgia, tá bem? Pacientes com acne também tem indicação, sim, acne, muitas espinhas. Você já viu, por exemplo, um paciente com muitas acnes nas costas, mas muitas mesmo, Tudo isso ali gera um processo inflamatório, gera edema. Então é um paciente que também vai se beneficiar da DLM. Uma outra indicação, que é uma situação que aí nesse caso acomete muito mais mulheres, chamada de rosácea, onde de fato ali existe um edema, geralmente na face da mulher, um aspecto rosado, e esse edema merece também sim uma drenagem linfática. Próximo tópico, hematomas e equimoses, Aumento do tamanho da área, aumento da circunferência, roxidão, tudo isso é considerado como hematomas e equimoses. Então também tem indicação para drenagem linfática. E o próximo tópico aqui é bem interessante, rigidez muscular. Mas Fábio, o principal objetivo da drenagem linfática não é eliminar linfedema, e por que tem aqui indicação rigidez muscular? Você vai perceber durante a prática que o paciente relaxa muito, os movimentos são bem lentos, são suaves, e acaba que o paciente relaxa. Não é o objetivo principal, não é uma massagem relaxante, não é uma massoterapia relaxante, mas a forma como você vai drenar, a pressão como você vai drenar, o ambiente que você vai preparar, uma música relaxante, tudo isso vai ajudar a diminuir essa rigidez muscular. Você vai ver que até você mesmo como terapeuta vai conseguir relaxar. Muitas vezes as pessoas até dizem: Fábio, essa técnica ela é um pouco chata, é entediante, é muito lenta, mas essa é a forma correta de se fazer, baseado nas robustas evidências científicas. Existe uma pressão, existe uma velocidade, existem os locais corretos. E aí, por ser lento, acaba trazendo esse benefício de diminuir o tônus da musculatura. E aí, logo no tópico a seguir, temos assim, indicação, período de TPM. Como é que você, mulher, como é que as mulheres que você conhece ficam nesse período? Geralmente estressadas, com aumento do tônus muscular. Então aqui está citado justamente porque a drenagem de forma indireta, como benefício secundário ou terciário, traz também esse relaxamento. Uma pessoa que está relaxada após a drenagem linfática, com certeza não vai ter o problema do tópico a seguir, que é insônia. As pessoas costumam relatar duas coisas após a drenagem. Olha, consegui dormir muito bem após a drenagem porque eu relaxei, quando ela estava mais tensa, e outras vezes passei a noite no banheiro, porque realmente a drenagem linfática faz com que você vá muito ao banheiro, e aumente a sua diurese. Uma outra indicação muito importante é pós-cirurgia de mastectomia. Então, o que seria a mastectomia? É retirada da mama, porque a paciente tinha, por exemplo, um câncer de mama, então foi retirada a mama. Só que essa mastectomia muitas vezes vem acompanhada do que chamamos de mastectomia radical modificada, que é a retirada dos gânglios linfáticos da axila do lado onde a mama foi retirada. Então, uma vez que esses gânglios foram retirados, que esses ralos foram retirados, nós vamos ter ali uma absorção comprometida da linfa. Então, nós precisamos fazer a drenagem linfática, drenando não mais em direção à axila, mas drenando agora em direção à supraclavicular, em direção ao osso da clavícula, passando por ele. Então, são coisas que acontecem e nós chamamos isso de trajeto alternativo da linfa. Então, a paciente passou por uma situação dessa, teve os gânglios linfáticos retirados, precisamos drenar.
mas não para onde não tem gânglios. Precisamos drenar para onde tem vasos e gânglios linfáticos, nesse caso para a supraclavicular. Eu vou mostrar isso mais adiante. E o último tópico, tratamento coadjuvante da cicatriz hipertrófica ou queloidiana. E aí já vou passar para o próximo slide, onde você está vendo aí, cicatriz hipertrófica. Nós temos a imagem de um paciente que sofreu ali em algum momento um corte, uma incisão chamado de cesárea, tá? E essa incisão, ela gerou um processo de cicatrização, o que é natural. O que não é tão comum assim é um processo de cicatrização exagerado, onde nosso corpo depositou ali excesso de colágeno, excesso de fibrose. E aí você consegue perceber que onde existiu o corte, existe agora um reparo tecidual, só que em grande quantidade. Se você passar o dedo, você vai perceber um alto relevo. Por que essa cicatriz hipertrófica ela se torna indicativo para a drenagem linfática? Porque isso que nós estamos vendo, essa cicatriz hipertrófica, ela funciona como se fosse uma barreira para o nosso sistema linfático. A gente está vendo essa elevação acima da pele, mas esse exagero também acontece da pele para dentro, né? Então, não adianta a gente ficar drenando em direção a essa cicatriz, porque de fato ela vai funcionar como uma barragem. Posso até levar a linfa, só que essa linfa vai ficar acumulada onde existe essa cicatriz. Então aqui nós precisaríamos drenar lateralmente essa cicatriz para que a gente não faça ali esse empossamento, se eu posso falar assim, né? Empossamento no sentido de formar poças de linfa, para que a gente não faça com que a linfa fique estagnada, e sim para que ela circule percorrendo caminhos alternativos, que é exatamente lateralmente a cicatriz. Então aqui fala um pouco mais da cicatriz hipertrófica. Ela pode desenvolver-se a partir de feridas cutâneas provocadas por cirurgia, acne, injeção, picada de inseto, uso de brinco ou piercing, tatuagem ou outros processos inflamatórios da pele. E aí vale ressaltar que não é todo mundo que vai desenvolver. Existem pessoas que têm tendência a desenvolver essa cicatriz hipertrófica. Essa cicatriz ela tem aparência elevada e avermelhada, e ela pode crescer em 3 a 6 meses antes de amadurecer. Antes de pausar o seu crescimento, ela pode ficar crescendo de 3 a 6 meses, tá bem? Nesse próximo slide, você também está vendo uma mulher que passou por um parto cesáreo, só que essa cicatriz ela está muito exagerada, bem mais do que a cicatriz hipertrófica. Então, quando acontece dessa forma, quando a cicatriz ultrapassa o tamanho do corte cirúrgico, da incisão cirúrgica, nós chamamos isso de queloide. Então, é algo bem mais exagerado. E da mesma forma lá da cicatriz hipertrófica vai formar ali uma verdadeira barragem. Então nós precisamos nos atentar a isso para que essa drenagem seja feita lateralmente a esse processo de queloide, para que a gente não fique estagnando a linfa antes dessa queloide, tá bem? Falando um pouco mais da queloide, é uma desordem fibroproliferativa, são lesões fibroelásticas, salientes, rosadas, avermelhadas, ou até mesmo escuras e às vezes de aspecto brilhante. A queloide é a proliferação fibrosa, que acontece após um trauma da pele, uma incisão, um corte, e, como eu falei, é resultado de um traumatismo mínimo, né? Porém, ocorrem comumente nas pessoas que têm tendência a ter queloide após queimadura, excisão cirúrgica, feridas, até mesmo após vacinas e após acne, tá bem? Existe uma predisposição individual para o aparecimento de queloides e, eventualmente, uma tendência familiar. Se você tem, se o seu paciente já tem, com certeza ele vai te dizer isso, ele vai te relatar isso. Eu aconselho que você pergunte também na ficha de anamnese se ele tem queloides ou cicatrizes hipertróficas. Eu vou deixar aqui, como forma de arquivo também, uma ficha de anamnese que nós costumamos usar aqui na clínica, tá bom? Para facilitar para você. Como eu já falei, toda queloide ela ultrapassa os limites da lesão,
Essa cicatriz ela vai ser elevada, avermelhada, por vezes dolorosa e pruriginosa, ou seja, gera a sensação de coceira. E lembra que a cicatriz hipertrófica cresce de 3 a 6 meses antes de amadurecer? No caso da queloide, ela pode crescer por anos e ocorrer até um ano após o ferimento, ou seja, teve ferimento, corte, incisão cirúrgica hoje, após um ano ela pode começar a crescer e depois continuar crescendo por anos. Passando para a próxima imagem, nós temos aqui como se fosse uma evolução da cicatriz e da queloide. Nós temos a figura A, B, C e D. Então a figura A e B representa, na figura A, uma cicatriz e uma cicatrização normal. E na figura B, um exagero dessa cicatriz, o que forma uma cicatriz hipertrófica. Você vê que essa cicatriz ela acontece apenas do mesmo tamanho onde ocorreu a incisão original, vamos dizer assim. Na figura C, você já vê uma cicatriz que o seu processo de regeneração ali da pele, do tecido conjuntivo, ocorre de forma muito exagerada e ultrapassa os aspectos, normais, ultrapassa o tamanho normal da lesão. Tá? Não fica ali do tamanho original do corte, mas se prolifera, tá bem? Então, só para que você consiga visualizar melhor a diferença entre cicatriz hipertrófica e queloide. Passando aqui para a próxima imagem, você vê aqui caminhos alternativos. Então, mais uma vez eu faço analogia. Se você está caminhando como pedestre, está dirigindo seu carro e existe uma placa ali na frente, dizendo, olha, aqui estamos em construção, estamos em obra, esse caminho aqui está interditado. O que é que você naturalmente vai fazer? Vai procurar uma via alternativa para poder caminhar ou para poder trafegar. No nosso corpo é da mesma forma. Nós temos vasos linfáticos, ductos linfáticos que percorrem por caminhos específicos. Se a paciente retirou, por exemplo, os gânglios linfáticos, eu não posso ficar drenando em direção aos gânglios linfáticos. Eu só vou acumular linfa nesse local. Então eu tenho que procurar caminhos alternativos. E é por isso que eu vou te mostrar essa segunda imagem aqui, que é o caminho alternativo que você vai utilizar quando a sua paciente tiver passado por uma mastectomia radical modificada. Então veja que na imagem da minha esquerda aqui, você está vendo ali uma paciente que ainda está com a mama esquerda também, e logo em seguida foi retirado a mama e os gânglios linfáticos, que você consegue ver aí representado por bolinhas, ovaladas, por gânglios mesmo. E aí na direita essa mulher já está sem a mama e já está sem os gânglios linfáticos. Então, como eu falei, o caminho alternativo seria drenar, por exemplo, o que está da altura da cicatriz umbilical para cima, mas não mais para axilar, e sim agora para supraclavicular. Então é bem importante você aprender isso daqui. Na próxima imagem podemos ver, isso aqui é uma imagem de internet, onde mostra alguns caminhos alternativos, só que nem todos fazem sentido, tá? O que faz sentido aqui, fisiologicamente falando, de acordo com as comprovações científicas que nós temos, é drenar a linfa desse membro superior para a supraclavicular, uma vez que essa paciente não tem a mama e não tem os gânglios linfáticos axilares. Mas drenar para o lado oposto já seria algo impossível, porque como é que se distribui essas linfas, esses canais linfáticos no nosso corpo? O que está da cicatriz umbilical para cima, o fluxo linfático vai para cima, o que está em um hemicorpo fica em um hemicorpo e o que está no outro hemicorpo fica no outro hemicorpo. Então eu não consigo trazer a linfa do lado direito para o esquerdo, porque esses ductos linfáticos se dividem no hemicorpo e da cicatriz umbilical para cima e da cicatriz umbilical para baixo também. Da mesma forma que eu não conseguiria levar a linfa da axila para a região inguinal, como mostra essa segunda seta, que vai da axila para a inguinal. Então, o único caminho alternativo que faz sentido, de acordo com a anatomia e fisiologia dos vasos linfáticos, é o do braço aqui, tá? Você até consegue perceber que esse braço está com a área aumentada, está com edema, que é
uma consequência, né, do que pode de fato vir a acontecer com a paciente após a retirada dos gânglios, que é o aumento da área, que é chamado de linfedema, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre algo que ainda não falamos, que são as contraindicações da drenagem linfática manual. Nós temos algumas, né? Nós temos edemas cardíacos ou renais, processos inflamatórios agudos, neoplasias ou câncer, trombose venosa profunda, erisipela e processos infecciosos da pele e no primeiro trimestre da gestação. Tá? Então, se você observar esses sinais aqui no seu paciente, você não pode fazer a drenagem linfática manual. Tá? Sobre eles aqui eu gostaria de citar, de enfatizar na trombose venosa profunda, porque esse trombo ele pode se desgarrar através da drenagem linfática manual e provocar uma tromboembolia, que pode ser fatal. A erisipela e processos infecciosos, de modo geral, você não vai usar luva quando for fazer a drenagem. Então a pele do paciente tem que estar íntegra, né? Não pode ter feridas para que o óleo ou o creme que nós vamos utilizar penetre e gere ainda uma infecção. Então a pele tem que estar saudável, tá bom? No primeiro trimestre da gestação você não faz, porque nesse período a mulher já passa por um risco que é fisiológico, de ter um aborto espontâneo. Então, de repente, se isso acontece, a mulher poderia, né, essa gestante, poderia falar, foi porque o profissional fez uma drenagem em mim. Então, sugiro você se resguardar, sugiro não fazer no primeiro trimestre, só a partir do segundo trimestre em diante, tá bem? Falando aqui sobre neoplasias e câncer, o câncer nada mais é do que células que crescem, se proliferam, se multiplicam de uma forma acelerada, desordenada, e tudo que ela precisa para crescer e se desenvolver é de fluxo sanguíneo, é de oxigenação, e a drenagem linfática aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a oxigenação, melhora a circulação sanguínea e linfática. Então a gente não pode alimentar essas células cancerígenas, se tornando dessa forma uma contraindicação, tá bem? Vou enfatizar também aqui processos inflamatórios agudos. Existem os sinais flogísticos da inflamação. Então, via de regra, você pode pensar assim, olha, nos 3 primeiros dias do processo inflamatório, eu não devo fazer a drenagem linfática, mas após esses 3 primeiros dias, ficou um edema residual. A partir disso, a partir de 3 dias, 72 horas, a gente não tem mais uma agudização desse processo inflamatório ou desse edema. Então a gente poderia entrar assim com a drenagem linfática manual. Eu tenho um canal no YouTube chamado de Dicas de Saúde com Fábio Cabral. E lá nesse canal do YouTube tem um vídeo específico que fala assim, compressa fria ou compressa morna, né? E lá, para entender isso, eu explico quais são os sinais flogísticos da inflamação, que muita gente não sabe. Então, se você não sabe quais são esses sinais, o que compõe os 5 sinais flogísticos da inflamação, dá uma olhada lá no meu canal, Dicas de Saúde com Fábio Cabral, que você vai encontrar vários conteúdos lá, muito bacanas e gratuitos, né? Então, gente, essas são as contraindicações à drenagem linfática manual, tá bem? Te aguardo agora no próximo vídeo para a gente falar um pouco mais sobre os 3 autores, né? O que cada autor de cada técnica da drenagem linfática manual vai sugerir em relação a movimentos e técnicas de drenagem linfática. Te aguardo lá no próximo vídeo. Grande abraço.